E vamos então dar início, dar prosseguimento à nossa aula sobre o Arcano 5, o nosso alto sacerdote. Estamos então no mini curso de tarô. Você está no canal Curas e Magias. Eu sou a Rafa Oraculista e venho aqui dar prosseguimento nas nossas aulas. E como está a sua dinâmica? Está boa, consulente? Você tem praticado? Tem feito aí, realizado essa dinâmica com a confecção do seu tarô? Me conta, eu quero saber como é que está aí o seu andamento, tá? Vamos trocar aí as nossas experiências e vamos então continuar. E vamos para hoje falar do nosso Arcano 5, o Papa, o nosso alto sacerdote. O nosso alto sacerdote, ele vem na sequência do imperador, ele vem na sequência da imperatriz e desde lá do Arcano 0, do louco ou da louca, que estamos vindo trabalhando as energias com a figura do Papa, do alto sacerdote. A nossa figura da imperatriz e do imperador ganham uma dinâmica maior, porque nesta figura do Papa, do alto sacerdote, o nosso arcano 5, é quando a espiritualidade, ela acaba descendo sobre a matéria, tomando conta, né, da materialidade, pois traz aí uma comunicação entre o espírito e a matéria, até a questão da alta sacerdotisa, que nós já estudamos, que é a sabedoria, é o segredo, mas vem de um trabalho interno. No sacerdote é quando tudo isso vem para o campo da matéria, vem para a materialização. Ele vem como uma prática da sabedoria no mundo externo, trazendo esses princípios, esses valores, uma moralidade interna para o campo da prática, para o campo do nosso cotidiano, para o campo da nossa vida encarnada, para as nossas encarnações, como até mesmo uma sutilização da matéria. É o que ele faz com a figura da imperatriz e do imperador, sutilizando a matéria, trazendo para um campo da espiritualidade. Então aqui entramos na moralidade, na generosidade, nos princípios, nos valores, no caráter. Até agora, se você perceber, em nenhum momento nós tínhamos falado de moralidade. Falamos de ética, falamos de respeito, falamos de caráter, falamos de diversos princípios e valores, mas a moralidade entra nesta casa, entra neste arcano. Então aqui o nosso Papa muda a sua roupagem, as cores elas são trabalhadas ainda com a atuação da espiritualidade na matéria, entre o vermelho e o azul. Você vai ver as colunas atrás, que são a sustentação de espírito e matéria, até porque nosso alto sacerdote ele é um mediador, ele é um intermediador entre os mundos. E traz aqui o seu bastão, que mostra a sua autoridade, a sua posição, a sua coroa, que mostra a sua realeza, o seu trono, que mostra aí sua atuação diante de um contexto até mesmo social. E daí você vai olhar os outros autores. Esse aqui é do tarô convencional, e daí nós vamos ver o White, e daí ele mostra aqui a questão também das pilastras, né? O nosso sacerdote no meio, entre um mediador, como entre os mundos espiritual e material, mas também tem a sua posição, o seu trono, a sua coroação, o seu bastão. E também aqui pessoas, né, que se favorecem dos seus aconselhamentos, da sua proteção, da sua generosidade, porque o Papa, o nosso alto sacerdote, é tudo isso. Ele traz a questão da generosidade, ele traz a questão da proteção, a questão até mesmo aqui de uma mediação. Ele é um mediador entre os mundos, mas também no mundo. O nosso alto sacerdote, ele traz a questão da moralidade, porque sem princípios, valores e sem correção, a nossa alma não consegue atingir uma determinada evolução. Então ele traz a sutilização da matéria, quando vemos a sequência da imperatriz, do imperador, e chegamos no nosso alto sacerdote, e traz também a expressão prática da sabedoria quando trazemos já da sequência lá da alta sacerdotisa. Então, se você for ver também já no tarô egípcio, é uma outra
demonstração. Também, claro, as divisões aqui da baixa, média e alta espiritualidade. Trabalhamos aqui o tarô como uma ferramenta de autoconhecimento, de cura e magia. Podemos também aqui distinguir a baixa magia, magia intermediária e a alta magia. O nosso sacerdote trabalha na questão da alta magia, fazendo aí uma mediação entre os mundos e também fazendo uma sutilização da matéria para o espírito, e aqui é representado pelo chacal. O chacal, ele traz uma situação que ele era no Egito, representava o deus Anubis e era uma divindade considerada guardiã, fiel dos túmulos e patrono do embalsamento, porque, claro, um mediador entre os mundos também atuava aí na questão quando ocorriam os desencarnes, os falecimentos. Até hoje os sacerdotes é que fazem, né, que falam encomendar o corpo, encomendar o espírito, fazer o encaminhamento, né, quando há a situação aí dos desencarnes. Então são os sacerdotes que atuam neste trabalho, porque são mediadores entre o mundo material e o mundo espiritual. Então traz uma sutilização da matéria e é representado pelo tarô egípcio como o chacal, mas mantém aqui os critérios, os símbolos, né? Como o bastão, como a coroação, a sua roupagem e também a sua dominação sobre a matéria, porque ele vem de um caminho, né? Que vem lá do início com o arquétipo do louco, da louca, e vai galgando sua evolução, seus degraus de conhecimento, de sabedoria, de atuação, de conhecimento, de autoconhecimento, até chegar aí numa conexão muito profunda com a espiritualidade. Precisamos, muitas vezes, de intermediários para a nossa conexão espiritual em alguns momentos da nossa vida. Mas a dinâmica aqui é que possamos conseguir chegar a uma conexão espiritual já de uma forma mais direta, sem precisar de um intermediário, até porque este arquétipo, esta figura, esta energia, todos carregamos dentro de nós e podemos estar ao longo das nossas encarnações desenvolvendo esta energia. Aqui no Tarô Gatos e Oráculos, o nosso sacerdote, ele é representado por um felino que também carrega os artefatos, a coroa, o cajado, mas aqui nós temos, se você perceber o livro, porque ele vem já de uma completude com a alta sacerdotisa, que traz realmente um conhecimento, uma inteligência divina. Mas aqui nós já entramos no campo da moralidade, da moral e dos bons costumes, porque o nosso sacerdote, ele traz tudo que viemos até agora trabalhando no interior, a magia, a alta magia, a magia natural, a sabedoria, o autoconhecimento, a experiência, para o campo efetivo do nosso dia a dia, como aplicamos na prática uma sabedoria adquirida através de experiências, através de conhecimentos adquiridos, através também de situações aqui que envolvem ancestrais, antepassados e toda uma espiritualidade que podemos estar trabalhando e acessando, tá? Porque o nosso sacerdote, ele traz também os elementos, todos os elementos para desenvolver esse trabalho. Passamos já pelo mago, pela maga, pela alta sacerdotisa, pela imperatriz, pelo imperador, e agora vemos esta figura como uma sutilizadora da matéria. Então, é uma figura que muitas vezes vai representar no jogo alguém que é uma figura de proteção, uma figura de respeito, uma figura de até mesmo um pai bondoso, de acolhimento, de proteção espiritual, e também significa a própria proteção espiritual do consulente a quem está consultando. Pode representar uma pessoa que também é casado, um chefe de família, mas aqui no alto sacerdote nós também vamos ter que trazer a questão das sombras, que fala também naquela questão da falsa moralidade.
aquela pessoa que se coloca no mundo de uma forma, aquela pessoa que traz os conhecimentos, que expõe todas as coisas, mas que no fim a pessoa vai agir contra os princípios que está pregando muitas vezes. Existe a sombra desta carta, que é esta falsa moralidade. Então aqui nós vamos entrar, por exemplo, em diferenças sociais. Tá? Vamos entrar em diferenças sociais, por exemplo, quando sai um sacerdote numa mesa, você vai ter que olhar as cartas que circundam, mas você vai saber que é uma pessoa que é bem situada no seu contexto social, é uma pessoa de respeito, é uma pessoa de sabedoria, é uma pessoa que coloca em prática esta sabedoria, é uma pessoa que tem uma generosidade abundante, mas por outro lado, dependendo das cartas que circundem, você vai poder verificar que é uma pessoa, por exemplo, que pode estar envolvido num relacionamento só de aparências, é uma pessoa que vai lá, faz uma pregação, seja em qualquer fé aqui que siga, mas vai ali falar sobre pregar santidade, pregar assim valores, mas quando você vai perceber, as atitudes da pessoa não condizem, né, com aqueles valores e princípios que ela vem pregando. Então aqui nós entramos daí na sombra do nosso alto sacerdote. Todas as cartas você sabe que tem a luz e a sombra e precisamos trabalhar a luz e a sombra de todas as cartas numa jogada, porque podemos sim estar diante de uma pessoa que está falando alguma coisa, mas fazendo outra, uma vez que o nosso sacerdote é aquele que traz o campo da espiritualidade para aplicar na matéria, trazendo essa sutilização, esse abrandamento e esta mediação. É um mediador entre os mundos e é um mediador entre as pessoas também, porque muitas vezes pode acontecer sim uma desconexão espiritual das pessoas e as pessoas precisem realmente de um intermediário, seja para dar uma palavra, seja para dar um encaminhamento, seja para abrir um oráculo, seja para qualquer situação de direcionamento e orientação. Então, podemos sim, em determinados momentos da nossa vida, precisar contar aí com um sacerdote na vida real, mas temos que saber que temos esta figura dentro do nosso próprio ser e por isso eu trago a dinâmica para aprendermos, conhecermos e quando precisarmos de algo, podemos nos conectar com a nossa espiritualidade diretamente. E a nossa transição planetária requer isso, não podemos deixar a nossa vida assim, sempre à mercê do outro. Aqui podemos falar de uma alta magia, assim como na questão da sacerdotisa. A magia em si, nós sempre falamos que ela é neutra, e aí ela é desviada conforme a intenção, e ela é desviada como uma intenção, ou ela é direcionada para o bem, ou ela é desviada para o mal. O sacerdote ele vem dos conhecimentos e degraus da sua evolução e passa pela alta sacerdotisa, então ele já adquiriu os conhecimentos da alta magia. Então aqui ele é um conhecedor, ele tem uma inteligência divina que ele aplica numa inteligência terrena, num intelecto e também trazendo, claro, para o campo emocional, para o campo da moralidade, de princípios e de valores. Então, é alguém aqui que numa jogada nós vamos ter que estudar muito bem as cartas circundantes. A figura do sacerdote é trazer a espiritualidade para manter aqui um preconceito e é aí que entra a falsa moralidade, uma hipocrisia. Na questão da falsa moralidade e da hipocrisia que tem que ser trazido nesta figura do nosso sacerdote. Artefatos aqui. Falamos sempre das energias das cartas, mas elas têm as suas simbologias e há que levar em consideração. Então, temos sim que trazer a questão hoje das ferramentas que temos ao nosso dispor para ajudarmos a espiritualidade e trazer a sua luz para a quando sai numa mesa o Papa, nós temos num primeiro momento uma proteção espiritual muito forte.
uma generosidade, pode sim estar falando de um casamento que já passou aí de uma fase de até mesmo concretização de muito tempo, alguém que traz questão de princípios, de valores e de uma moralidade, e que a moralidade você tem que ver que ela varia de contexto cultural, tá? Aqui estamos falando numa situação geral mesmo, da própria essência do sacerdote, seja de qual região esse sacerdote for do nosso planeta. E daí trazer isso aí para o campo, né? Quando vamos fazer a leitura no jogo. Então sabemos que ali vai ter princípios, vai ter correção, vai ter um abrandamento da matéria com o espírito, uma sutilização da matéria através do espírito, vai ter uma utilização aqui de uma alta magia mais consciente, mais sábia, sem um desvio para questões profanas, para questões pessoais, de ganhos pessoais. Então, aí, ao contrário disso, dependendo da leitura, conforme as cartas que vão circundar, nós vamos saber que este alto sacerdote não é uma figura ali que está no seu lugar, na sua figura que tem que estar, na posição, quando vemos um desvio dessas condutas, que aí entramos nesta sombra do sacerdote, questão da moralidade, quando vamos ver num jogo, e estamos, por exemplo, falando de relacionamentos, de situações de sociedade. Aqui nós vamos entrar, por exemplo, nas diferenças sociais, porque aí pode sim haver, por exemplo, numa jogada quando sai sacerdote, pode ter, por exemplo, uma situação onde as pessoas estão se desentendendo por diferenças culturais, por diferenças de ideias, diferenças de crenças. Em relacionamentos ocorrem aqui as diferenças de idade, raça, as diferenças de cor, os preconceitos. E tudo isso envolve a figura do Papa, a figura do sacerdote. Então sabemos que quando ele está na mesa, numa jogada, existem critérios morais a serem trabalhados. E aí vamos ver se esses critérios morais estão na sombra ou estão na luz. Reino do céu não se compra com dinheiro, reino do céu se compra com princípios, valores e correção no dia a dia, um trabalho árduo, um trabalho de autodesenvolvimento, um trabalho de generosidade, um trabalho de princípios muito sérios e corretos que temos que ter. O sacerdote é a atitude espiritual na matéria. Então, quando temos esta figura na mesa, é um alerta. É um alerta no nosso jogo, porque estamos na fase do tarô que encontramos a supremacia da espiritualidade no mundo material. E quando tem esta espiritualidade no mundo material, ela vem para sutilizar o que é profano em sagrado. Ela vem para sutilizar o que é material para o espiritual. O tarô dos orixás, que traz como o sacerdote, o Papa, o nosso Pai Oxalá. Que dentro de qualquer linha de orixá, você vai saber que o Pai Oxalá, ele é o dono de todas as cabeças, ele é um rei, ele é aquela figura da paz, da harmonia, da benignidade, da realeza, da nobreza, do equilíbrio, da postura, daquele que assessora, daquele que acolhe a todos, até porque ele é o pai de todas as cabeças. E se você perceber, como todas as figuras dos outros tarô, ele mantém seus artefatos, mantém seu cajado, mantém a sua coroa, mantém o seu trono, inclusive aqui os seus devotos, pedindo aqui por clemência, pedindo aqui por uma situação de proteção, não é mesmo? Agora você imagine, né, se aos pés do nosso Pai Oxalá estão seus devotos e nosso Pai Oxalá, ao invés de dar a mão, dá um chute aqui com o seu pé na cara dos seus devotos, não é mesmo? Estaria na sombra, estaria aí fazendo totalmente ao contrário do que é esperado dele na espiritualidade. Até mesmo peço licença para falar, porque não gosto de falar de sombras de orixá, são forças da natureza que eu respeito muito e que estou falando não até mesmo da figura do nosso Oxalá, mas do arquétipo que colocaram ele na figura no arcano 5 do Papa.
tá? Então não falamos aqui em denominações religiosas, mas sim da energia propriamente dita do nosso pai Oxalá, que se coloca até mesmo como uma postura, uma figura muito calma, muito equilibrada, tá? Aqui trazemos também uma racionalidade, a inteligência divina atuando também na matéria, tá? Trazemos aqui também inteligência emocional em todos os âmbitos e inclusive a questão também da moralidade, pois sem correção, sem princípios e sem conceitos, não conseguimos a evolução na matéria, repito e reafirmo a situação. Então, aqui na questão de força da natureza, o nosso arcano, o Papa, nesse tarô dos orixás, é representado pelo Oxalá. Oxalá é muitas vezes aquela pessoa calma que até demora para agir, mas quando age, age com consistência, age com uma expressão muito firme na matéria. É até demorada a sua atuação, mas quando atua, atua com uma marca de pureza nas intenções, tá? E é isso que nós temos que ter do nosso alto sacerdote. A pureza das intenções que nós já trazemos desde o início. Quando vamos trabalhar com automagia, até mesmo para uma busca de uma cura, para a busca de um equilíbrio, para a busca de qualquer anseio ou desejo, para o nosso bem e da humanidade, sem interferir, claro, sempre no livre-arbítrio do outro, não podemos isso. Quando a magia é utilizada para isso, você está desviando do destino e do caminho da pessoa e você vai pagar as consequências, ou quem faz vai pagar as consequências. A nossa alta magia aqui, ela vem realmente de uma intenção clara e de uma intenção pura. Trabalhamos aqui com magia natural, uma magia de cura, uma magia da arte, uma magia de transformação interna, para que possamos aí transformarmos o nosso mundo com a nossa cocriação, com a nossa expressividade, até mesmo da nossa experiência de vida, mas trazendo aí o melhor de nós para o mundo e não as nossas sombras, porque as sombras devem ser trabalhadas no íntimo, tanto é que viemos aí desses arcanos trabalhando internamente. E é a partir da figura ali do imperador que vem a situação materializada. E a partir da figura do nosso sacerdote, essa materialidade é sutilizada com a espiritualidade. Então, é óbvio, como disse, que dentro da matéria, a espiritualidade atua na matéria, não teria problema nenhum essa situação de envolver a questão financeira, mas, claro, dentro de um respeito, dentro do sagrado e dentro aí até mesmo de uma forma a acolher e não criar desigualdades, mais desigualdades do que já existe, não é mesmo? Então, o nosso alto sacerdote ele deve ser livre de alguns preconceitos que existem aí na nossa sociedade. É alguém que deve olhar as pessoas de igual, todos iguais, sem distinguir raça, credo, identidade sexual, qualquer situação, tá? Se classe social está dentro de uma virtude, porque aqui também falamos em virtudes e sabedorias. Estamos aqui num arquétipo que depois desse arquétipo passaremos para o arcano 6, que são os namorados, é como quando passamos daí para essa sutilização da matéria e passamos daí para uma situação até mesmo de um amor universal, de um amor divino, porque esta figura de generosidade, de espiritualidade, ela vai desenvolver grandes princípios, grandes valores e que vai chegar até mesmo a um amor universal. E aí é quando entraremos na próxima casa, no arcano 6, que podemos também daí entrar em amores afetivos, em amores de relacionamentos, em encontros, né, de almas destinadas e também questões até mesmo de dúvidas do ser humano, escolhas, quando estamos aí passando realmente por situações até mesmo de assim, escolhas e dúvidas na vida, né, dualidades. Então, é quando saímos
já de uma situação espiritual mais individual para um espiritual mais assim universal, tá? Então é sempre bom saber quem vem antes e quem vem depois, como eu sempre falo para vocês, dos arquétipos, tá? Para podermos saber sempre da onde estamos vindo e para onde estamos indo, para não nos perdermos no caminho. E é por isso que nós sempre consultamos oráculos em momentos de encruzilhadas, em momentos decisivos da nossa vida. Temos que ter bem em mente a questão da luz e da sombra do sacerdote. E nós, quando falamos em sacerdote, até mesmo não estamos levando a questão de religião, tá? Como eu já falei, eu reafirmo, para que possamos ter a claridade de que o sacerdote aqui, ele é um servidor da espiritualidade e não da religiosidade. É por isso que uma pessoa que se coloca nesta posição, ela tem que ter variados conhecimentos, ela tem que trazer a sua situação de experiência para uma inteligência divina, onde ela até mesmo acessa algo que é muito maior do que qualquer religião. Devemos desenvolver a nossa espiritualidade até mesmo sem intermédios religiosos. Mas a religião, como já disse aqui, ela é um meio, ela não é um fim. Podemos sim, na minha vida e experiência, como já falei para vocês, passei por determinadas religiões, respeito todas, até porque penso que todas têm o seu fundo de verdade. Mas, na verdade, o que acontece é que podemos juntar a verdade de cada uma e construímos um próprio caminho, que é a dinâmica que trago aqui. Por isso, estamos aqui a desenvolver o nosso próprio tarô, a nossa própria ferramenta, de acordo com os nossos conceitos, até porque na minha expressão de desenho, de figurar o meu tarô, eu trago a questão dos felinos exatamente por isso. Para mim, eles são sagrados e para mim, eles trazem conhecimentos de primórdios da existência e inclusive abrigam sabedorias ancestrais e também são misteriosos, trazem aí um conhecimento intuitivo, trazem uma questão da magia, nos ajudam em trabalhos espirituais, em ritualísticos também, apenas com a sua presença no local. São figuras, são animais de extremo poder espiritual, tanto é que na época egípcia, né, até mesmo os cães aqui, os gatos, eram considerados sagrados, os pássaros também, e toda uma gama aí de animais voltados para uma utilização como poder na espiritualidade, tá? Então eu trago a figura dos nossos felinos para este contexto, onde ele abriga aqui, está até mesmo sentado em cima de livros, porque ele abriga realmente conhecimentos, até mesmo de registros acásticos da natureza. Algo que está ali que podemos acessar através até mesmo do contato e do convívio com os próprios felinos. Então eu trago para esta figura do sacerdócio, tá? Claro, o mistério, o gato preto é um gato preto e traz aqui todo esse mistério e esta postura e esta posição de poder, até mesmo diante da magia, da alta magia, tá? E aí vamos entrar em toda a questão aqui, por exemplo, que já falamos, quando eu trabalho com questões dos felinos, até mesmo de aves e tudo mais, que eu entro na questão lá de ebó natural, quando desenvolvemos uma magia interna e já desenvolvemos todo um cotidiano com esses animais e já sabemos qual é a postura deles em determinadas situações, por exemplo, de ataques energéticos, quando temos que fazer uma limpeza, até mesmo para as pessoas que nos procuram, se precisamos ajudar alguém espiritualmente, tá? No meu trabalho espiritual, eu nunca me coloco como sacerdotisa ou como sacerdote, embora eu tenha iniciação para ser uma sacerdotisa, mas eu não me coloco como sacerdotisa nem como sacerdote, eu me coloco como oraculista, porque não quero
a minha figura atrelada a nenhuma questão religiosa, porque o sacerdote ele sempre é atrelado a algo religioso. Então, eu não quero a minha associação com esta situação, embora eu respeite, embora eu veja que exista até mesmo uma importância na sociedade. Tem a ver com a generosidade, com o acolhimento. Por isso que temos que ter muito cuidado quando vamos abordar esta figura. É muito diferente, claro, os altos sacerdotes, até porque aqui, digamos, é conhecido como o Papa, né? O Papa, ele é uma alta figura, ele é uma alta santidade. Então, é claro que é reconhecido numa religião, mas aqui não tem conotação de religiosidade, tá, pessoal? É isso que eu quero que vocês entendam. Quando falamos de espiritualidade, não necessariamente estamos falando de religiosidade. Como falei, tem pessoas que são religiosas há 1000 anos, mas quando você vai ver uma atuação na matéria, a pessoa se mostra até mesmo como muito aquém do que traz uma figura de sacerdócio, tá? Precisa ter aí valores internos, não é só você dizer que é, você tem que se comportar como realmente é, né? Você, na verdade, tem que ser, não dizer, tem que ser. Então, é isso, tá? Que eu vejo e que é o que eu entendo desta figura. E para o nosso jogo de tarô, vocês têm que ter em mente toda essa situação. Quando sai um papa, quando sai um sacerdote, é aquela situação da moralidade que vai entrar em jogo. É aquela situação da diferença social, é aquela situação do status, é aquela situação daquela pessoa que pode estar num relacionamento, mas um relacionamento de fachada, dependendo das cartas que circundam. É uma pessoa que está na sociedade, mas de uma maneira que pode estar num falso moralismo. Então vai ter que aí verificar muito bem qual é a posição desse sacerdote no jogo, para você ver se ele está atuando de uma maneira no sagrado ou se ele está atuando numa maneira no profano, e que, na verdade, não devemos também aqui julgar quando aparece um consulente, né, nessa situação, ou até mesmo você vai usar isso para você e aparece essa situação. Simplesmente você tem que se avaliar, tem que se estudar, tem que ver como você está se colocando no mundo. Se você está pensando, falando e agindo de forma compatível, de forma consciente, de forma sensata. Até mesmo a não impor aí um falso moralismo, que é aquele que faça o que eu faço, faça o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, é para ter estes cuidados quando estamos num jogo onde aparece o sacerdote. É muito normal quando você vai fazer um jogo de tarô, quando aparece o sacerdote, quem é tarólogo, quem é oraculista, vai saber o que eu tô falando. Já dá aí 10 tipos de arrepio quando sai o sacerdote no jogo. Então, porque a gente já sabe ali que a situação é bem delicada. Então, por isso eu até acabei aí demorando um pouco mais para trazer esta figura, porque é uma responsabilidade falar sobre isso. É uma responsabilidade trazer um conceito sobre uma figura que já é tão antiga no mundo. Mas se você for ver estudar a humanidade, até mesmo antes da Atlântida, você vai verificar que essa figura do sacerdote acabou tendo mais força depois da queda da Atlântida, porque até antes era uma comunicação, os próprios deuses, os próprios divinos estavam, a humanidade era desperta na comunicação espiritual e divina, então não precisavam intermediários. A partir da queda da Atlântida é que começou esta figura de intermediação entre os humanos e os deuses, ou o Deus, né? Então, e que vem trazendo aí, sendo trazido até hoje. No meu entendimento, estamos passando por uma transição planetária. Se você for estudar a espiritualidade para além da religião, você vai verificar os mestres ascensos, que muitas vezes são seccionados em algumas religiões, né? Mas eles, na verdade, não são separados, eles atuam juntos numa egrégora, e aí em falanges, em egrégoras, em hierarquias espirituais.
Aí você vai começando a ter um acesso aos mestres, né? E saber aí qual é a questão até mesmo da tua própria conexão direta com eles. Então, nós estamos passando por essa transição planetária. E é isso que me move e que me inspira vir aqui a falar sobre esta figura para inspirar as pessoas a desenvolverem esta alta personalidade, esta alta figura, esta alta moralidade, esta alta magia na sua própria vida, na sua própria experiência, sem mesmo ter que ficar contando com intermediários externos. Podemos contar? Sim, podemos, mas em alguns momentos peculiares da nossa vida e sempre pesquisando muito para verificar na mão de quem estamos colocando os nossos segredos, a nossa vida, o nosso dinheiro, o nosso patrimônio, os nossos investimentos e as nossas aspirações e até mesmo as nossas mais puras e verdadeiras intenções, porque podem sim ser manipuladas de uma maneira aí desvirtuada, tá? E é isso que temos aí que estar bem atentos, pois estamos numa fase da história onde precisamos realmente fazer uma desconstrução de determinados comportamentos que nós estamos aí sendo submetidos na nossa sociedade, tá? Então temos que olhar muito bem a situação. Quando você vai fazer um jogo e que você vai verificar essa situação, você vai levar tudo isso em consideração. E isso é apenas um resumo, pois estamos aqui num mini curso, não é mesmo? E aí, para um aprofundamento maior, iremos mais para frente pensar num curso mais aprofundado sobre a situação, tá? Mas por hora, você dominar esta figura, esta carta, a luz, as sombras, trazer para o seu campo da experiência, para o seu campo do dia a dia, para o que você já passou na sua vida, para trazer na sua cocriação, é aqui a nossa mais pura intenção. Tá certo? Então, é isso por hoje. Eu agradeço sempre a sua presença, tá? E fique à vontade para deixar os seus comentários, para trocarmos conhecimentos e trocarmos as nossas experiências. E vamos ficando por aqui e até a próxima aula. Um beijo no seu coração.